Querido, tem sido uma alegria estar com os irmãos desde quinta-feira. Tenho tido o privilégio de ter boas conversas, conversas edificantes, ser muito bem cuidado e louvo ao Senhor por isso. Louvo ao Senhor pela vida do reverendo Paulo, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ocupar o púlpito, ao conselho da igreja, ao Instituto Rêmata, que me trouxe para ministrar um módulo. E eu trago hoje, conversando com o meu pastor titular e 2 presbíteros à tarde, trago também um abraço do meu conselho aos irmãos, do Conselho da Igreja Presbiteriana Barra Funda. E hoje pela manhã, a Igreja Presbiteriana Barra Funda intercedeu pelos irmãos e orou por essa igreja. E clamamos ao Senhor que o Senhor continue a abençoá-los e usá-los como luz nesta cidade. Sem mais delongas, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. Eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 17. Pela manhã eu esqueci de comunicar aos irmãos, mas eu estou usando uma versão diferente da habitual dos irmãos. Eu estou usando a nova Almeida atualizada. Então os irmãos vão ver aí algumas pequenas diferenças na leitura que os irmãos forem fazer da Almeida, da revista Almeida atualizada, e eu estarei fazendo da nova Almeida atualizada. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra
e reconhecemos que a tua palavra é viva e eficaz. Sabemos que ela é capaz de penetrar o mais profundo do nosso coração, do nosso interior, e revelar os propósitos destes. E nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que a tua palavra, que é inspirada, útil para a correção, para a educação, para o ensino, para a repreensão, para nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Encontre morada em cada coração aqui. Que ela admoeste, que ela conforte, que ela console, que ela encoraje cada um aqui. E dê, ó Pai, a cada um disposição para viver segundo os teus mandamentos, segundo a tua lei, vivendo somente pela graça. Essa oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a vida cristã, alguns estudiosos, alguns teólogos, lidando um pouco mais com o aspecto prático da teologia, eles vão caracterizar, e um especial, um autor em especial, vai dizer que a vida do cristão ela pode ser marcada por dois atos. Dois atos que sem eles, o cristão não pode ser considerado cristão, e que sem eles, o cristão não pode desenvolver a sua peregrinação. E quais seriam esses dois atos? O primeiro ato, ou o primeiro evento, é a justificação. É o ato pelo qual Deus, por sua graça soberana, de maneira imerecida, estende a obra de Cristo a nós, pecadores miseráveis, que nada merecem, e nos garante a vida eterna. O segundo evento e o segundo ato, nós podemos chamar de santificação. E este é o processo pelo qual nós desenvolvemos a nossa peregrinação, desde o ato da justificação até o momento em que Cristo voltará ou nos levar. E então podermos juntos desfrutar daquilo que Ele conquistou na cruz por nós. Eu não vou falar sobre o primeiro ato, o primeiro evento. Meu objetivo nessa noite é falar sobre o segundo evento, sobre o processo de santificação. E o meu objetivo nessa noite é ajudar os irmãos, me ajudar ao relembrar as verdades da Escritura e ajudá-los ao relembrar as verdades da Escritura, a desenvolver vida de santidade. Nós somos chamados para vivermos em santidade. E nós somos capacitados para vivermos em santidade. E o meu desafio para os irmãos nessa noite é entendermos como funciona este evento que durará toda a nossa vida aqui na Terra. E o que nós devemos fazer diante deste evento. Ao pensarmos sobre a vida de peregrinação, ao pensarmos sobre a vida de santidade, nós somos algumas vezes tentados a pensarmos em um aspecto da vida de santidade e a desenvolvermos apenas um aspecto durante a nossa peregrinação. E a minha defesa nessa noite é tentar apresentar para vocês a ideia de que a santificação, ela é uma moeda. E sendo uma moeda, ela tem dois lados.
E ela precisa ser desenvolvida em ambos os lados. Uma moeda para ter valor, não adianta apenas os números, ela precisa ter do outro lado o brasão que valida aqueles números. E quando nós pensamos no desenvolvimento da vida de santidade, nós temos um lado da moeda que é o aspecto do indivíduo e o papel do indivíduo na vida de santidade. E talvez aqui vocês se lembrem com mais a clareza de um cânticozinho muito antigo, que até hoje eu não consegui achar as origens desse cântico, que eu aprendi há 35 anos. E ele diz assim, eu não vou cantar, tá? Fiquem tranquilos. Ele diz assim, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. A segunda parte dele diz, quem não ora, diminuirá. Viu? Vocês também aprenderam. E nós ficamos nessa. Nós achamos que vida de santidade é apenas ler a Bíblia e fazer oração. Mas, queridos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que há um outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é aquilo que eu chamo de santidade comunitária. Queridos, se apenas ler a Bíblia e fazer oração fosse suficiente para desenvolvermos vida de santidade, o Senhor não precisaria fazer de nós um povo. O Senhor não precisaria fazer de nós um corpo. O Senhor não precisaria fazer de nós uma família, relembrando aqueles que estavam pela manhã. Mas o Senhor faz de nós um povo, um corpo, uma família. O Senhor exige de nós princípios de adoração que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E nós já falamos bastante da mutualidade pela manhã. Sem o outro, nós não conseguimos desenvolver vida de santidade. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos nos lembrar disso, para que possamos caminhar diante do Senhor na inteireza desse processo. O texto que nós lemos, ele começa com uma partícula muito interessante. Ele começa com uma partícula conclusiva. Então, aqui nós vamos ter 3 portantos, concluindo um pensamento iniciado anteriormente. O primeiro, portanto, se encontra no verso 1, o segundo no verso 5 e o terceiro no verso 12. E aí estão os nossos 3 pontos, onde nós vamos pensar um pouquinho sobre o desenvolvimento da vida de santidade. Esses 3, portanto, eles estão respondendo ou estão concluindo o que Paulo está dizendo desde o início do capítulo 2, mostrando a obra de Cristo e mostrando como Cristo nos dá agora nova vida e nos dá uma vida plena, uma vida que nos tira dos rudimentos do mundo. E lá, quando nós chegamos no verso 20, o texto vai dizer assim, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo, não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Aí ele começa. Primeiro ponto, quando nós pensamos em desenvolvimento de vida de santidade,
É entendermos que a nossa santidade, ela é garantida por Cristo. Há uma doutrina que nós temos como muito cara dentro da teologia, que é a doutrina chamada união mística com Cristo. E resumindo centenas de páginas já escritas na história, nós podemos entender a união mística com Cristo como este ato onde nós morremos com Cristo na sua morte e nós ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, e agora em Cristo nós somos nova criatura e vivemos apenas para Ele. Vivemos apenas enraizados nele. Vivemos apenas desfrutando daquilo que Ele nos ensinou, caminhando para o lugar que Ele já nos garantiu. Queridos, nós só podemos desenvolver vida de santidade porque nós passamos pelo primeiro evento, pelo primeiro ato. Nós só podemos desenvolver vida de santidade porque fomos justificados. E nós só fomos justificados porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê e dar vida e vida eterna. Queridos, a vida de santidade não é um processo no qual nós só cumprimos determinadas regras. Viver em santidade não é você fazer um checklist daquilo que você precisa ter ou alcançar e ir ticando cada item dessa lista. Alguns pensaram que eram só fazer essas listas. E a Escritura vai nos descrever aqueles que são chamados de escribas e fariseus. Homens que olhavam para as leis do Antigo Testamento e faziam checklists. Isso eu cumpri, isso eu cumpri, isso eu não cumpri, peraí, deixa eu modificar um pouquinho para dizer que eu cumpri. Era isso que eles faziam. Isso não é desenvolver vida de santidade. Aqueles homens estavam no templo, aqueles homens eram tidos como os estudiosos, aqueles que se relacionavam com Deus. Mas a Escritura vai dizer que eles adoravam com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. O coração estava longe do Senhor. Para não cairmos no legalismo dos fariseus e dos escribas, nós precisamos ter claro esse fundamento da nossa vida de santidade. E o fundamento da nossa vida de santidade é Cristo. É a nossa união com Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo há uma mudança completa. Porque com a morte de Cristo nós morremos e deixamos de ser nós mesmos. E com a ressurreição de Cristo, nós passamos agora a sermos novas criaturas. Isso muda a nossa percepção da vida. A nossa união com Cristo muda a maneira como nós vivemos e observamos os nossos dias. O texto vai dizer que por causa de estarmos em Cristo Jesus, como fundamento da nossa vida de santidade, nós passamos agora a fazer duas coisas: a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Se você depois der uma voltadinha lá para Mateus, no capítulo 6, você vai encontrar Jesus concluindo ali aquele trecho do Sermão do Monte, onde ele está trabalhando a idolatria do coração do homem. E o homem servindo a dois senhores, e quando ele serve ao Senhor Mamon, o seu coração é tomado pela ansiedade. O
Senhor conclui com um texto que nós decoramos, mas muitas vezes não aplicamos na nossa vida. O Senhor Jesus olha para aqueles seus discípulos, para aquela multidão que o cercava, e ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Quando nós entendemos que nós estamos em Cristo, unidos com Cristo, não há motivo para temermos, não há motivo para deixarmos a ansiedade criar raízes no nosso coração, não há motivo para confiarmos em outros deuses e nos entregarmos à idolatria. Porque quando os nossos olhos e as nossas mentes estão postas nas coisas lá do alto, Paulo vai dizer aos Filipenses que nós recebemos uma paz que excede todo entendimento. Cristo, como fundamento da nossa vida de santidade, Ele muda a nossa percepção da vida. E Ele nos garante uma razão pela qual nós iremos viver e viver em santidade. O nosso texto aqui, no finalzinho do verso 4, ele vai dizer assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Qual expectativa queima no seu peito? O que você tem esperado? Que esperança tem te dado gás e motivação para viver os seus dias? Há um livro, um clássico da literatura cristã, que foi a transcrição de um sonho. E John Bunyan, depois de ter sonhado, ele escreveu um dos livros que permanece até hoje sendo citado e usado como ilustração para o desenvolvimento da vida cristã. Este livro, chamado O Peregrino, conta a história de um rapaz chamado Cristão. E Cristão sai da cidade da destruição ao entender a sua realidade e a sua necessidade de algo maior, de um alívio do peso que ele carregava sobre as suas costas, e ele parte rumo à cidade de Sião. E esse livro vai contar toda a peregrinação de Cristão, ilustrando a peregrinação do crente em Cristo durante este segundo ato, segundo evento que ocorre na nossa vida. Há um determinado momento em que Cristão se encontra preso no castelo do desespero. E ele tem uma companheira com ele. E essa companheira se chama Esperança. E ali, naquele momento onde eles estão ali vigiados pelo gigante, Esperança olha para o cristão desesperado, sem nenhuma perspectiva de sair daquele lugar. E ela lembra, cristão, que ele carregava uma chave. E o nome dessa chave era a chave da promessa. E que aquela chave, quando fora dada a ele no momento da sua conversão, durante o seu trajeto, podia abrir qualquer porta. Cristão, então, toma a chave da promessa. E alimentado pela esperança,
abre a porta do calabouço que se encontrava e sai correndo daquele castelo e das mãos daquele gigante tenebroso. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos em castelos angustiantes, desesperadores, que consomem a nossa alma, e nós nos esquecemos que nós carregamos a chave da promessa feita por Cristo Jesus, de que nós devemos aguardar a manifestação da sua glória, porque nós seremos manifestados com Ele em glória e desfrutaremos de toda a graça e de todos os benefícios da vida eterna. Qual esperança tem te movido? Quando entendemos Cristo como o fundamento da nossa vida de santidade, a esperança que nos move deve ser a promessa da sua volta e a certeza das bênçãos descritas no livro do Apocalipse. E nós devemos almejar, ansiar, expectar por essa volta todos os dias da nossa peregrinação. Mas o nosso texto trabalha um pouquinho mais estes dois aspectos da vida de santidade. Primeiro, ele mostra que a vida de santidade ela é desenvolvida com mudança pessoal e depois com um desenvolvimento ativo em comunidade. Olha que interessante a partir do verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que agora nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais aqueles que praticavam aquilo que ele vai descrever aqui. Porque nós morremos com Cristo. A nossa morte sepultou o nosso eu. E ao sermos ressuscitados com Cristo, agora nós não podemos mais viver em conformidade com os padrões deste mundo. Nós não podemos mais viver ali cercados e nos deleitando daquilo que o mundo vai oferecer, porque isso não pertence mais a nós. E Paulo usa uma expressão forte aqui. Paulo não está falando de você simplesmente pegar todas aquelas coisas que pertencem àquilo que ele chama de natureza terrena e colocar num armário no qual você pode ali alcançar quando você precisar delas. Não. Paulo está falando que nós devemos fazer morrer. E fazer morrer é literalmente colocar um fim nessas coisas. É nos esforçarmos para não mais vivermos escravos e praticantes destas coisas. Este é o processo de santificação, onde nós iremos mortificar o nosso eu. E Paulo aqui coloca em duas categorias este processo de mudança pessoal. Ele diz primeiro que precisa haver uma mudança do coração, dos desejos, da volição, das afeições. E no verso 5, então, ele vai trabalhar isso que está no coração, enraizado, que precisa fazer morrer. E ele diz assim: vocês não podem mais deixar viver no coração de vocês imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Todas essas coisas descritas por Paulo
Vão trabalhar um padrão que o mundo não se importa com elas. Pelo contrário, o mundo as incentiva. E nós vivemos dias que não são muito diferentes de outros no passado, onde a imoralidade sexual ganha cada vez mais notoriedade e propaganda, onde nós vemos a impureza se tornando normalizada por meio de filmes, por meio de séries, por meio de desenhos infantis, por meio da literatura. Nós vemos desejos sendo implantados no coração do homem e sendo justificados como: isso não é tão mal assim. Hoje nós vivemos dias em que é assustador ver o número de cassinos online, casas de apostas online, os famosos bets. E as pessoas são alimentadas pelo desejo de ficar rico facilmente. E muitos têm perdido todas as suas economias, têm perdido seus casamentos, seus empregos. Alguns têm perdido a vida por causa do coração não submisso ao Senhor. E todos esses, eu não estou falando apenas dos não crentes. Mas Paulo vai além. Ele diz assim: sem Cristo vocês também andaram nestas coisas. Mas agora em Cristo vocês não devem mais andar nestas coisas. Elas são coisas do passado. Coisas que não pertencem mais a você no presente. E ele diz que essa mudança pessoal do coração precisa refletir na prática, nas ações. Ele diz assim: agora também abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Como as pessoas têm te conhecido? Eu não consigo sondar as motivações do seu coração. Pastor Paulo há muito mais tempo no ministério que eu, provavelmente mais do que eu tenho de idade, não consegue sondar as motivações do seu coração. Não é um recurso que nós adquirimos como pastores. Mas nós podemos ver as suas ações. E aqueles que estão ao seu redor também conseguem ver as suas ações. E a pergunta que eu faço a vocês é: aqueles que estão próximos a você, eles conseguem ver o fundamento da sua vida, refletir na maneira como você fala, na maneira como você age e na maneira como você reage? Aqueles que estão ao seu lado
conseguem distinguir você como um seguidor de Cristo. Uma das piores experiências que nós podemos ter enquanto seguidores de Cristo é estarmos cercados e convivendo num ambiente e depois de um tempo de convivência, alguém descobrir que somos cristãos e essa pessoa dizer assim, não sabia que você era crente. Queridos, eu não estou falando apenas de um rótulo, mas eu estou falando de um estilo de vida. Qual é o testemunho que você tem dado? Quem tem aparecido na sua vida? Se as suas motivações não estão sendo mortas, elas irão transparecer nas suas palavras, nas suas ações e nas suas reações. Se a tua vida não está sendo moldada por pensar e buscar as coisas lá do alto, você irá refletir ira, indignação, maldade, linguagem obscena, mentira, fofoca, e a lista vai embora. No desenvolvimento da vida de santidade, nós temos um papel como indivíduos. E o nosso papel como indivíduos é buscarmos a pureza, a piedade. É buscarmos esta mudança radical dos padrões que o mundo estabelece. E isso só é possível por meio da graça de Cristo. Não pense que sem a graça de Cristo você vai conseguir fazer essa mudança de coração e, consequentemente, de comportamento. Quando olhamos para Tito, Paulo ele vai descrever o mesmo conceito. Lá a partir do verso de número 11. Ele vai dizer assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem, ensinando a guardar as minhas palavras, renegando as paixões do mundo e a impiedade, e vivendo neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quando vivemos debaixo, ou sob o firmamento, não debaixo, mas sob o fundamento, Cristo Jesus. Como indivíduos, nós precisamos mudar e refletir Cristo Jesus. Mas não é apenas deixar um buraco na nossa vida. E essa dinâmica que Paulo estabelece tanto aqui quanto em Efésios, no capítulo 4, vemos que lá ele usa outro termo, né? Mas claro, aqui ele usa fazer morrer, mas lá ele está dizendo e trabalhando o aspecto da nova vestimenta, de algo que nós tiramos e colocamos. E quando nós pensamos em termos de vida de santidade, nós precisamos entender que para desenvolvermos a nossa vida de santidade, nós precisamos olhar para o fundamento que é Cristo. Nós precisamos de uma mudança pessoal. Mas a partir do verso de número 12, nós vemos que essa mudança, ela não é individualista e egoísta, mas ela precisa ser refletida na nossa vida de comunidade. Nós vamos ver que
Paulo vai usar outra pessoa aqui. Ele para de tratar o indivíduo e passa a trabalhar o corpo, a igreja como um todo. Ele começa no verso 12 dizendo assim: portanto, como eleitos de Deus, como aqueles que já passaram pelo primeiro evento, pelo primeiro ato, que são santos e amados, agora durante o segundo evento e o segundo ato, vocês precisam se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Queridos, aquilo que nós nos despimos, nós fazemos morrer e lutamos para não mais usarmos nenhuma roupa pertencentes àquela natureza, a quem éramos e a quem não somos mais. E agora, nesse revestimento, Paulo diz que nós precisamos do outro. Nós não conseguimos desenvolver a plenitude da vida de santidade sozinhos. Nós fomos alcançados no primeiro evento, e o primeiro evento, ele não deixa com que nós nos tornemos indivíduos egoístas, pois ele nos coloca dentro de uma comunidade, dentro de um povo. E a nossa vida de santidade deve ser desenvolvida como povo. Esse é um padrão que nós vemos lá em Levítico. Depois eu desafio vocês a lerem Levítico. Não sei se vocês conseguem chegar a Levítico no plano anual de leitura da Bíblia. Mas leiam Levítico. Apesar de todas aquelas leis que parecem não fazer sentido, de todas aquelas ordens que parecem não fazer ou ter alguma aplicação aos nossos dias, eu posso garantir para vocês que tem. E que quando o Senhor estabelece lá em Levítico o sistema sacrificial e o funcionamento do sistema sacrificial, Ele está apontando para Cristo. E para aquele que restaura a nossa vida diante do Senhor. E o sistema é estabelecido não para indivíduos, mas para funcionar no meio do povo. O tabernáculo fisicamente era colocado no meio das 12 tribos. Ele era colocado no meio, ficava os sacerdotes, Moisés e os levitas na frente do tabernáculo. E depois nós temos 3 tribos de cada lado do tabernáculo, seguindo as suas ordens de nascimento, de proximidade do tabernáculo. E quando você olha para as leis de impureza descritas lá em Levítico, você vai ver nelas um ato sendo exigido. E o ato exigido para aquele que se encontrava impuro era que ele saísse do arraial para que ele não contaminasse o povo. E depois de ter sido tratado como pessoa, ele voltava à comunhão do arraial e aos benefícios dos sacrifícios que eram oferecidos em favor de todo o povo. Queridos, nós não conseguimos desenvolver vida de santidade longe do corpo. Aqueles que estavam pela manhã tinham 2 tarefas para fazer. Quem aqui conseguiu fazer alguma das 2 tarefas? Se você não estava pela manhã, você pode fazer essa tarefa hoje à noite. Mas uma só, tá bom? E a tarefa dada para o pessoal pela manhã foi que eles chutassem a quina de um móvel com o mindinho do pé. Podia até escolher qual pé, olha como eu sou bonzinho.
E a ideia era exatamente tentar ver a possibilidade de você não sentir dor ou daquela dor não afetar o restante do seu corpo. E provavelmente quando isso acontecer acidentalmente, você vai se lembrar de mim. Provavelmente. Mas, queridos, nós não conseguimos mais, uma vez que passamos pelo primeiro ato, vivermos sozinhos neste mundo. E aqui, quando nós olhamos esse revestimento, nós vemos ações que nos levam a outra pessoa. Eu não consigo demonstrar compaixão se eu não tiver alguém como alvo da minha compaixão. Eu não posso desenvolver bondade se eu não tiver alguém que será alvo da minha bondade. Eu não posso ser humilde se eu não tiver alguém a quem eu servir. Eu não posso ser manso se eu não tiver alguém que necessite da minha mansidão. Nós vimos, no curso para resolução de conflito. Eu não consigo ser paciente ou desenvolver paciência se eu não tiver o outro. Queridos, o desenvolvimento da vida de santidade, ela é comunitária. E aqui Paulo vai descrever esse uns aos outros. E ele vai trabalhar esses uns aos outros no desenvolvimento da peregrinação. E ele vai dizer que nós devemos desenvolver vida de santidade à medida em que suportamos uns aos outros. Nós desenvolvemos vida de santidade à medida em que nós perdoamos uns aos outros. Querido, se você durante este segundo ato da sua vida ainda não pediu perdão para ninguém, ou ainda não foi perdoado, ou perdoou, você não está vivendo direito esse segundo ato da sua vida. Queridos, não há desenvolvimento de vida de santidade sem desenvolvermos a nova habilidade de podermos perdoar uns aos outros. Pessoas vão pecar contra você. Pessoas irão te chatear, irão te frustrar, irão te decepcionar. Muitas vezes irão repetir padrões pecaminosos contra você. Desenvolvendo agora a vida de santidade, você é capacitado para perdoar. E não é porque você é melhor do que o outro, mas é porque Cristo fez isso por você. Se você olhar para o nosso texto, ele vai dizer assim, lá no meio do verso 13: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Muitas vezes nós agimos como aquele personagem da parábola de Cristo, que tinha uma dívida enorme, e ele é absolvido da sua dívida. Mas quando ele encontra alguém que tem uma dívida bem menor do que a que ele tinha, ele exige o pagamento daquela dívida e se torna um credor incompassivo. Muitas vezes esses somos nós diante do Senhor. O Senhor nos perdoa de uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. E diante do perdão que nós recebemos do Senhor, agora nós somos chamados, ordenados a desenvolvermos a habilidade de perdoarmos. No desenvolvimento da vida de santidade, agora nós
conseguimos olhar uns para os outros e desenvolver amor. Não há desenvolvimento de vida de santidade sem amor. Quando Marcos vai registrar o questionamento dos escribas a Jesus sobre qual era o maior dos mandamentos, ele registra a resposta de Cristo e diz que Cristo responde que os maiores mandamentos são: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo. São 2 mandamentos só, tá, pessoal? Nós costumamos colocar o terceiro, a ti mesmo, e o a ti mesmo chega muitas vezes a ser o primeiro lugar, né? E eu já cansei de ouvir pessoas dizendo que se eu não amar a mim mesmo, eu não consigo amar a Deus, eu não consigo amar o próximo. Você já se ama mais do que você imagina, e mais do que você deveria. E Jesus olha e fala assim: você precisa ir em direção ao outro e não em direção a você. Você precisa ir em direção a Deus e em direção ao próximo. Este amor é o que vai uni-los. É este amor que será o vínculo da perfeição. É este amor sacrificial de Cristo, refletido na nossa vida em favor do próximo, que vai nos dar a capacidade de caminharmos a nossa vida de santidade. Paulo ainda vai dizer que para desenvolvermos vida de santidade comunitária, nós precisamos deixar que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração. Ao escrever aos Romanos, nós vimos bastante isso aqui, quinta, sexta e sábado. Então você pode procurar depois o pessoal que fez o módulo do Rema essa semana. Eles vão poder explicar tudo para vocês. E se eles não explicarem, vocês me avisem que eu reprovo eles. A gente tira aquele diploma, tá? Que eles conseguiram. Queridos, Paulo aos Romanos vai dizer assim: se possível, no que depender de vós, tende paz para com todos. Aqui ele olha para os colossenses e diz aos colossenses que nós fomos chamados para esta paz e nós devemos viver esta paz. E nesta paz nós desenvolvemos unidade e gratidão. Você tem sido um pacificador? Ou você tem sido um conflitador? Na minha família nós temos uma expressão que nós usamos algumas vezes. Quando surge um acontecimento ou um evento entre uma ou duas pessoas da família, sempre vem um terceiro e faz uma perguntinha capciosa ou joga uma informação ali para brincar ou fazer alguma coisa naquele momento. E nós chamamos um ao outro de isqueirinhos. E muitas vezes na vida nós somos isqueirinhos. Nós vemos ali uma situação se armando, e ao invés de irmos lá e resolvermos e desfazermos aquela situação, nós chegamos e colocamos fogo naquela situação. Nós olhamos para o outro dizendo assim: você vai deixar isso quieto? Ei, essa pessoa nem vem na programação da igreja e está falando isso de você. Ih, se eu fosse você, não fazia aquilo que você tinha falado que ia fazer, não. Ninguém dá valor no que você faz. Poderíamos passar o resto da noite citando frases como esta.
como essas que são ditas no nosso meio muitas vezes. Queridos, ao desenvolvermos vida de santidade comunitária, nós somos chamados a vivermos em paz. Não de forma passiva, mas sermos ativamente pacificadores que buscam essa paz. E o texto vai nos dizer que quando nós vivemos sob o fundamento, sob Cristo, e a sua palavra habita ricamente em nós, nós somos capazes de ensinar e de aconselhar uns aos outros, fundamentados em toda a sabedoria. Não na sua, tá? Toda vez que Paulo usa essa expressão sabedoria, ele está fazendo referência à pessoa de Cristo, aos ensinamentos de Cristo. Nós precisamos cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros a se lembrarem de como nós devemos viver a nossa vida de santidade, para que possamos chegar a uma ação final do desenvolvimento da vida de santidade comunitária, onde juntos como povo nós somos levados à adoração. Queridos, não há desenvolvimento de vida de santidade sem este momento na sua vida. Não há desenvolvimento de vida de santidade sem que você esteja junto com o povo de Deus, adorando ao Deus vivo e verdadeiro. E se esse não é o momento mais importante da sua vida, você precisa repensar como você tem vivido esse segundo ato da sua vida. Nós somos chamados como povo de Deus para juntos adorarmos a Deus. E deixa eu falar algo para você. Você sozinho, sem o corpo, não é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor junto com o povo. Você é a igreja do Senhor como corpo, como família. Você é a igreja do Senhor como a noiva de Cristo na reunião do povo de Deus. Por isso esse momento deve ser tão almejado por você. E todo este segundo ato vai ser marcado pela glória de Deus. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você desenvolve todos estes atos na sua santificação, não porque você é bom, não porque você é melhor do que o outro, mas porque você deve estar fundamentado em Cristo. E você deve ser grato por isso. Então, o que você deve fazer ativamente? Reconheça e descanse na obra de Cristo na sua vida. Reconheça que sem Cristo você continua um zumbi, um morto com algumas reações físicas que caminha em direção à morte eterna. Mas que em Cristo você é ressuscitado e ganha nova vida, caminhando rumo à eternidade, à cidade de Sião. Então descanse na obra de Cristo.
Alimente a sua esperança da promessa feita por Cristo, que Ele voltará. Alimente a sua mente, o seu coração e a sua vida das coisas lá do alto. Não tenha medo de fazer morrer a sua natureza terrena. Não tenha medo de fazer amputação radical na sua vida. E uma atividade séria agora para você é: chegue em casa hoje, faça um autoexame da sua vida. Tenha de forma consciente e clara na sua mente aqueles desejos, aquelas volições que você precisa fazer morrer, aquelas ações que desagradam ao Senhor e você precisa mudar. Mas não faça isso só hoje. Torne esse autoexame um hábito na sua vida. E peça ajuda aos seus irmãos que caminham com você como corpo, como povo, para te ajudar nesse processo. Porque provavelmente eles vão te ajudar a ver aquilo que você talvez não esteja vendo. E seja ativo. Revista-se da mutualidade bíblica. Seja intencional no desenvolver uns aos outros. Porque sem isso, a sua vida de santidade será desenvolvida parcialmente. E dependendo da situação, ela nem será desenvolvida. Porque muitas vezes, para ler a Bíblia e fazer oração, você precisa de outra pessoa te incentivando, te ajudando e caminhando ao teu lado. Desenvolva a vida de santidade. Desenvolva esse segundo ato, na certeza de quem é o seu Senhor e daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que se confirma mais uma vez viva e eficaz. Clamamos ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê, ó Pai, disposição de vivermos de acordo com a Tua vontade. E ajude-nos, ó Pai, a fazermos essa amputação radical. E ajude-nos, ó Pai, a desenvolvermos vida comum, vida de comunhão, vida comunitária, para que juntos possamos crescer em santidade. Essa oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.